Olá, meus amigos, e sejam todos muito bem-vindos ao canal Henrique Braz Educação Financeira. E antes de começarmos o vídeo de hoje, eu já quero agradecer aos 2.880 inscritos do nosso canal e convidar você que está chegando agora para se inscrever no nosso canal, ativar o sino das notificações e também para dar aquele like maroto, que desta maneira o YouTube vai entender que este conteúdo é bastante relevante e mandar para muito mais pessoas, ajudando no crescimento do nosso canal. E de antemão, quero convidar você, investidor, pessoa física, a fazer parte do nosso 6º grupo do WhatsApp. Eu vou ter o imenso prazer de lhe receber e vou deixar também o link na descrição desse vídeo. Bom, como muitas pessoas estão me perguntando, chegamos aí a um total de R$ 2.682 investidos através da corretora CM Capital e temos então um saldo disponível de R$ 805,44. Desse valor, eu não vou investir todo ele, porque a gente está pensando aqui em cada vez mais quebrar os nossos aportes, aproveitando principalmente que na corretora CM Capital, no mercado fracionário, é taxa de corretagem totalmente zero. E é essa, então, a ideia que a gente vem fazer aqui hoje, mostrar para vocês através de uma maneira simples, de uma plataforma simples, que é o home broker da corretora, como comprar ações de uma maneira muito prática e muito fácil. Com isso, entramos então aqui no home broker da corretora CM Capital e o que eu quero mostrar para vocês é que a gente está passando por um momento de volatilidade muito forte do Ibovespa, né? O Ibovespa subindo bastante na data de hoje e muitos papéis, em consequência, fazendo esse acompanhamento. Então, o que a gente consegue ver aqui no gráfico de 1 minuto, né, no intradiário, que o Ibovespa está sendo negociado na casa dos 77.813 pontos. Quando a gente olha aqui no gráfico diário, o que aconteceu com o Ibovespa? Novamente, ele rompeu a máxima do dia anterior, né, e está hoje subindo consideravelmente. E aí, quando eu olho para tudo isso aqui e eu olho para a carteira do canal, o que eu consigo enxergar? Né? A Fras hoje está subindo 6,76%, Itaúsa subindo 5,63%, né? Energias do Brasil subindo 4,07%, Tiet 4 subindo 2,72%, Ambev subindo 6,24%, Cogna, que foi uma das minhas últimas compras, ou seja, uma das últimas empresas que eu coloquei na carteira, subindo, né, 10%, Fleury subindo 11,80%, e a gente chega então aqui em TRPL4 caindo 2,27%, enquanto Taesa subindo 1,12% e M. Dias Branco subindo 8,39%. Um pouquinho antes de começar o vídeo, o que eu fiz? Peguei aqui, TRPL4 no gráfico intradiário de 1 minuto e tracei algumas resistências e alguns suportes, né? Então, o suporte que eu tinha até um determinado momento estava ali na casa de R$ 19,46 e a minha resistência em 16,62. E aí, o que eu estava acompanhando? Existia uma indefinição de candle, que na verdade era esse último candlezinho aqui que eu vou mostrar para vocês, e aí ele rompeu o suporte e veio caindo ainda mais para baixo. Então, a minha compra, que seria ali na casa dos R$ 19,46 agora, já está me dando uma margem de conseguir comprar aqui na casa dos R$ 19,27. E aí você pode se perguntar assim, mas Henrique, como que a gente consegue enxergar mais alguma outra queda? A gente puxa aqui o gráfico, principalmente no intradiário de 1 minuto, e a gente consegue ver a seguinte situação, né? Ela pega aqui 19,26, mas quando a gente vem para o 15 minutos, por exemplo, vou buscar aqui para vocês verem como que funciona, o que acontece? Né? A gente tinha aqui um suporte bem bacana em 19,26 e agora ele está caindo ainda mais. Bom, vamos ver aqui no diário. Né? No gráfico diário, o que a gente consegue enxergar também? E a gente tem aqui um suporte bem considerável, e aí você vai puxando os 17 e 12, e aí o que eu consigo ver? Que ao mesmo tempo que eu tenho aqui esse trabalho nos 19 e 46,
ele pode sim vir aqui embaixo no diário buscar 17,12, algo que eu não acredito muito, porque ainda tem aqui ó, os 18,08, tá bom? Então, o que a gente vai fazer nesse exato momento? Bom, como ele já está aqui subindo, ó, já batendo a 19,39, ou seja, está com algumas indefinições, eu vou aproveitar e comprar TRPL4 a mercado sem nenhum estresse e sem nenhuma dor de cabeça, aproveitando essa oscilação de curto prazo, tá certo? Então, vamos deixar aqui ó, o gráfico de 1 minuto e vou colocar aqui então a minha compra, né? Papel TRPL4F no mercado fracionário. Eu vou comprar então 5 novas ações a um preço de R$ 19,35, tá certo? E aí o que eu quero mostrar com isso aqui? É ver se exatamente dentro daquilo que a gente vem estudando, se ele vai pegar ou não, né? Por exemplo, agora já conseguiu reverter aqui e TRPL4 está se recuperando. Então, vou colocar essa compra e vamos ver o que vai acontecer por daqui a alguns minutos, tá bom? Bom, vamos comprar 5? Não. Vamos então aqui, ó, comprar hoje, vou comprar 25. Vou comprar 25 ações. Pronto, botei 20. 20 ações de TRPL4. Vou colocar aqui, ó, comprar e vamos então para o sim, tá certo? E aí a gente consegue ver que já está aqui, ó, minha ordem em aberto e vamos aguardar alguns minutinhos aí para ver se ela vai ser totalmente executada. É isso aí, galera. Aproveitando aí esse momento de curto prazo, né, e esse movimento também, conseguimos pegar ali 20 ações a R$ 19,30. E agora nós vamos então para a nossa atualização da planilha. Como vocês podem ver aqui na nossa planilha, TRPL4 está nos informando aqui uma sobra de 3 ações e hoje compramos mais 20 ações ao preço de R$ 19,30. Exatamente isso que a gente vai atualizar nesse momento. Vamos aqui encontrar então RPL4, hoje dia 7/4/2020, compramos então 20 ações ao preço de R$ 19,30, um pouquinho acima da nossa última compra que foi R$ 18,91. Nossa corretagem é zero na CM Capital e o nosso ISS também é zero. E aí agora, o que a gente consegue enxergar aqui na parte da nossa carteira? Que a informação é de que está sobrando agora 23 ações de TRPL4. Com isso, na parte de gráficos, a gente consegue enxergar que a gente já chegou aqui, ó, próximo da casa dos 1.000 investidos em TRPL4 e a TRPL4 na nossa composição das ações está representando aqui 7,3%, porém, na composição geral dos ativos de renda variável, 5,8%. É exatamente isso que a gente pensa aqui no longo prazo. A gente aumenta algumas posições, depois a gente vai lá, compra outras que está um pouquinho mais descontada, e assim a gente vai ao longo do tempo rebalanceando toda a estrutura da nossa carteira previdenciária. E aí, para fechar o vídeo de hoje, vou mostrar para vocês sempre um site que eu estou utilizando aqui, que é o Status Invest, e neste exato momento, através do Status Invest, o Ibovespa está nos 79.679 pontos, né? E a máxima do Ibovespa foi de 119.528 pontos. O CDI, nos últimos 12 meses, de 5,43%, o que está representando aí 0,33% no mês de março de 2020, o IPCA nos últimos 12 meses na casa dos 4%, o que representou ali, pensando em fevereiro, em 0,25%. E aqui embaixo, o que a gente consegue enxergar? As maiores altas do Ibovespa hoje foi Edux com 16,79%, Petrobras Distribuidora com 16,10%, Hapvida com 12,51%, CVC Brasil subindo aí 11,71%, Qual3 subindo 11,46% e a Notre Dame Intermédica subindo 11,26%.
12%. E as maiores baixas, né, do Ibov foi Suzano, com uma queda de 7,30%, a Rumo com a queda de 4,62%, puxada aí também pela JBS com 2,61% de queda, Equatorial Energia caindo 1,43%, e ali Klabin e Hering ficando na casa dos 0,73% em Klabin e 0,29% de queda em Companhia Hering. Mas vamos então dar uma olhada aqui na parte do buscador e colocar aqui TRPL4 e a gente consegue entender um pouquinho sobre as ações de ISA-CETEP, né, Transmissão Paulista. A mínima de 52 semanas foi R$ 17,41 e a máxima de R$ 24,79. Na cotação atual, aqui tendo como métrica os R$ 19,49, né, o dividend yield da companhia ficaria na casa dos 7,75%. Isso aqui é a equivalência dos últimos 12 meses, né? E a TRPL4 pagou R$ 1,51, né, nos últimos 12 meses. Então, para todo mundo que tinha uma ação de TRPL4, recebeu ali R$ 1,51. Bom, valorização dos últimos 12 meses de 2,52% e no mês atual de 6,85%. Não vamos olhar essa parte aqui de cotação, que eu mostrei um pouquinho para vocês, através lá da corretora CM Capital, o que a gente vinha pensando em relação a esse movimento de curto prazo. Bom, o tipo de ação que eu comprei é preferencial e ela não tem tag along. Então, muitas pessoas me perguntam, caramba, Henrique, mas por que você investe em Transmissão Paulista, né, na TRPL4, uma ação preferencial, e ela não tem tag along? Nesse momento, eu não fico preocupado com tag along, até porque tag along é um termo, né, de ajuste societário, onde você chama lá para uma assembleia e isso é mudável ao longo do tempo. Então, a gente está vendo aí que muitas empresas estão tendendo a ir para o novo mercado, melhorando seu nível de governança, principalmente aqui dentro da B3. Então, isso não me preocupa atualmente, principalmente pensando que TRPL4 é sim uma vaca leiteira e uma boa pagadora de dividendos. Mas o que me chamou a atenção para a compra de hoje em TRPL4 é exatamente alguns indicadores que, no meu ver, são positivos para mim, né? Ou seja, nesse momento de compra, onde das 10 ações que eu cadastrei na CM Capital ali, 9 estão se valorizando absurdamente e apenas uma se desvalorizando. Então, na minha concepção de hoje, minha compra é em TRPL4, pensando nessa queda aí de curto prazo, enquanto o Ibovespa está subindo 2 dias seguidos absurdamente. Então, vamos aqui aos indicadores da TRPL4, que fala o seguinte, né? O preço dividido pelo valor patrimonial de 0,93. Isso quer dizer que ela está abaixo do seu preço dividido pelo valor patrimonial. E aí as pessoas me perguntam o que seria isso, né? O P dividido pelo VP, né? Ou seja, ele facilita a análise e a comparação da relação do preço de negociação de um ativo com o seu valor patrimonial. E aí você tem aquela fórmula ali do preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação. Então, quando ele fica abaixo de 1, isso quer dizer que ele está sendo negociado com um baita desconto, porque o mercado em si, pensando na cotação atual, né, está traçando para que ele não fique no seu patamar ali de 1, ou seja, aquilo que de fato seria um justo pagamento. E o PL da companhia está em 7,22. O que seria esse PL? Ou seja, hoje eu comprando ações de Transmissão Paulista, daqui a 7 anos eu teria o retorno do meu patrimônio investido, principalmente aí pensando no lucro líquido da companhia, provento, dividendos, juros sobre capital próprio, ou seja, tudo aquilo que ela dá de bonificação aos seus acionistas, tá certo? Então, isso aqui é uma das duas primeiras coisas que a gente olha e o site Status Invest ele te dá milhares de métricas diferentes. Aí ele vem também para o P dividido pelo EBITDA, né? Ou seja, o que ele quer mostrar aqui? É o cálculo do EBITDA que permite aí o quanto a companhia está gerando de caixa com base exclusivamente em suas atividades operacionais, desconsiderando os impactos financeiros e os impostos, ou seja, lucros antes de impostos, juros, depreciação, amortização. Então, quando a gente enxerga aqui 5,56, seria ali mais ou menos a métrica operacional
da companhia. E o preço dividido pelo EBIT também está na casa dos 5,49. Então, isso aí é algo que, para mim, ao longo do tempo, se torna bastante atrativo, até porque a companhia ela tem aqui uma margem líquida, né, de 53,84%, e isso revela a porcentagem de lucro em relação às receitas de uma empresa. Ou seja, ela pega ali o lucro líquido e divide pela receita líquida e multiplica por 100. Então, a margem líquida de 53%, para mim, é algo muito bom. E aí você vem para o ROI da companhia. Não é um ROI absurdamente alto, ali na casa dos 18%, 20%, mas é um ROI de 12,93%, e ela tem também um ROI aqui de 11,52%. E a gente vem também aqui para o LPA e para o VPA. Né? O LPA, na verdade, é o lucro por ação, né? Isso indica se a empresa é ou não lucrativa, e o VPA é o valor patrimonial de ação. Isso indica o quanto o mercado está disposto a pagar sobre o patrimônio líquido da empresa, tá certo? E aí a gente chega então na parte da dívida líquida, né? Dividida pelo patrimônio, que está em 0,05, e a dívida líquida dividida ali pelo EBITDA, que está em 0,27. Então, isso para mim é bastante considerável, principalmente quando a gente olha aqui, ó, o CAGR das receitas dos últimos 5 anos na casa dos 20,76%. E aí, o que é esse CAGR? Né? É uma taxa de crescimento anual composta. E aí, o que você consegue ver? É a taxa de retorno necessária para o investimento crescer de seu saldo inicial para o seu saldo final. Então, ela está ali na casa, né, o CAGR de receitas de 20%, ou seja, crescendo 20% ao ano, e o CAGR de lucros dela nos últimos 5 anos de 28,03%. Então, isso aí já te chama atenção, principalmente quando você olha ali a liquidez corrente de 3,05. E aí, o que seria essa liquidez corrente? Né? Ela indica a capacidade de pagamento da empresa no curto prazo. Ou seja, ela pega ali o ativo circulante e divide pelo passivo circulante. Tá certo? Bom, e aí que a gente chega na parte dos dividendos da transmissão paulista. A gente está olhando aqui, ó, principalmente na parte trimestral, mas o que eu vou fazer? Vou agrupar por ano, para vocês verem o que acontece durante os últimos 5 anos de TRPL4. Em 2016, a companhia pagou R$ 1,50, em 2017 ela pagou R$ 5,25, em 2018 ela chegou a pagar R$ 12,56 e agora em 2019 ela pagou R$ 1,51. Em 2020, principalmente aí puxado por essa volatilidade da bolsa, muitas empresas vão segurar os seus dividendos, juros sobre capital próprio, para conseguir fazer alguns tipos de reinvestimentos também. E o mais interessante do site Status Invest é que você consegue ver toda essa parte aqui, ó, principalmente ó, o geral, né, o patrimônio líquido da companhia, que está aqui ó, na casa dos 13 bilhões, e aí você consegue ver que ela tem ali ó, ativos de 21 bi, e ativo circulante de 4 bilhões. A dívida bruta da companhia de 3 bilhões, disponibilidade que ela tem de 2 bi, dívida líquida de 629 milhões e ela tem um valor de mercado de 13 bilhões. Valor de firma, 14 bi 346 milhões, número de total de ações, 658 milhões em circulação, o que dá aqui um free float de 64,18%, e exatamente por isso que eu compro TRPL4, ou seja, quando a gente olha ali o free float da companhia, mais de 64% está na mão do mercado, ou seja, você que está comprando ao longo desse tempo. E é o setor de atuação dela, utilidade pública, e o subsetor ali de energia elétrica, e ela está listada na B3 no segmento de energia elétrica. Então ela tem ali o seu segmento de listagem do nível 1. E aí dentro do próprio site, ela mostra a parte contábil, então você vai conseguir aqui ó, ver a receita líquida da companhia no trimestral, nos últimos 5 anos, nos últimos 10 anos e também desde a máxima. Isso é bastante interessante. A gente coloca aqui também e ela demonstra ano a ano o que vem acontecendo com a receita líquida da companhia, que em alguns momentos teve sim uma alta muito grande e, em consequência, quando essa receita líquida cresce, o lucro líquido também cresce e os dividendos da companhia também acabam crescendo. Isso é o mais interessante. E aí, dentro do Status Invest, você consegue ver todos os resultados compilados. Receita líquida,
custos, lucro bruto, despesas de receitas operacionais, EBITDA, amortização, tudo compilado dentro de uma única plataforma. E aí a gente vem também para a parte de fluxo de caixa, onde ela mostra o caixa líquido de atividades operacionais da companhia e logo em seguida ela mostra o lucro líquido que ela detém ali durante todos esses anos, tá certo? E aí, o que acontece? Quando a gente olha aqui TRPL 4 e a gente clica em TRPL 3, o que a gente consegue entender? Né? TRPL 3 está na casa dos R$ 23,00, hoje subindo 2,27%, enquanto TRPL 4 está aqui na casa dos R$ 19,34, com uma queda de 2,32%. É uma empresa que muita gente trabalha long e short, ou seja, comprado em um e vendido em outro. E aí, quando a gente olha aqui, ó, vamos clicar em TRPL4, e muita gente me pergunta, vamos dar uma olhada aqui, ó, principalmente no free float dela. 64,18, tá certo? E aqui, ó, o que a gente consegue ver? Vamos para o tag along. A1, né, ou seja, a ação ordinária tem um tag along de 80%. Mas quando a gente olha a liquidez diária, a gente consegue enxergar que a maior liquidez está em TRPL4. Então é por isso que a gente está sempre ali comprando TRPL4 e a participação da ON no IBOV é de 0%, né? Então, isso aqui chama a atenção para a gente comprar TRPL4. Então, para fechar o vídeo de hoje, né, como vocês puderam ver, TRPL3 tem uma liquidez diária de 140 mil, enquanto TRPL4 tem uma liquidez diária de 62 milhões de reais. Então, é isso que me chama a atenção, por isso que a gente vai ali, aos poucos, comprando TRPL4, pensando principalmente aí na preferência dos seus dividendos. Então, galera, esse é mais um vídeo do canal Henrique Braz Educação Financeira. Fique com Deus, um forte abraço, vamos que vamos. Curta, compartilhe e comente em todas as suas redes sociais o canal Henrique Braz Educação Financeira, que eu tenho certeza que aqui o conteúdo vai te ajudar bastante de uma forma bem simples.